Enquanto o Brasil analisava os números da última pesquisa Datafolha, aquela que mostrou que Lula continua crescendo e chegou a 50% dos votos válidos, aumentando a chance de vitória em primeiro turno, enquanto isso acontecia, o ex-presidente Lula visitava os estúdios do SBT e dava entrevista ao apresentador Ratinho. Infelizmente, a gente não pode mostrar imagens da entrevista no SBT. Se fizermos isso, o SBT vai alegar direitos autorais e vai bloquear o canal. Aliás, convenhamos, é direito do SBT. O problema é a seletividade ao fazer isso. O SBT derrubou a entrevista do Ratinho no canal do Lula no YouTube. Não durou nem 2 horas lá. Curiosamente, porém, não fez o mesmo quando Bolsonaro postou a entrevista que deu lá. Mas o que importa para nós agora é a repercussão da entrevista de Lula no Ratinho. Resumindo, foi um show. Melhor até do que a entrevista ao Jornal Nacional, que também já tinha sido muito boa. Veja o resumo do jornalista Ricardo Noblar, colunista do Metrópolis. Lula deu um show na entrevista ao Ratinho. Se no debate da Globo for tão bem assim, é capaz de liquidar a eleição no primeiro turno. O Pedro Baciela, especialista em análise de redes sociais, enterro da rainha, Londres, ONU, nenhuma dessas agendas gerou para Bolsonaro o pico de menções que Lula, no Ratinho, conseguiu gerar ao falar de fome, picanha e salário mínimo. O jornalista Tiago Barbosa sintetizou desta forma: o que aconteceu hoje no Ratinho foi a demonstração cabal e inequívoca que o Brasil está diante do maior fenômeno político da história. Um homem capaz de ir da ONU ao churrasco sem perder a humanidade. Lula é o Brasil de verdade. Lucas Rohan pontuou algo interessante. A entrevista do Lula no Ratinho foi pautada pelas principais fake news que circulam no esgoto bolsonarista nas redes sociais. Lula desmentiu todas, até a da garrafinha de água que ele bebe nos comícios que inventaram que era cachaça. Foi tipo um react de fake news. Joaquim de Carvalho, do Brasil 247 e comentarista na TV 247. Estava na live, mas ouvi dizer que a jararaca comeu o Ratinho. É isso mesmo? Também do 247 comentou assim o Aquiles: com esse Datafolha de hoje, com a entrevista de Lula a Ratinho, pode ir no posto mais próximo que você sai de tanque cheio e ainda ganha um Auxílio Brasil de R$600. O senador Randolfo Rodrigues: a participação do presidente Lula no programa do Ratinho refletiu o que queremos para o Brasil. Proposta, amor, alegria, queremos virar voto aqui, ali, na nossa casa, na casa de lá. Virou voto demais na noite de hoje, viu? Vem todo mundo de 13. A professora Lola Aronovich: até você era mais feliz. E com essas palavras, Lulinha conquista Ratinho totalmente. O perfil Janoninho: e no Ratinho o DNA do Lulinha deu positivo para presidente. O jornalista Guga Noblar: Ratinho já virou comunista depois do Lula surfar no programa dele? Em seu perfil no Twitter comentou assim os jornalistas livres: a fala de um estadista cuja retórica se revela imbatível até mesmo para um bolsonarista como Ratinho. No dia 2 de outubro, compareça às urnas e deposite amor, esperança e não o ódio àquela urna. E o que escuta Lula? Obrigado, presidente. O também jornalista Flávio Gomes: rapaz, o show que o Lula deu no programa do Ratinho agora foi algo de aplaudir de pé. Felipe Pellegrini recorda uma parte da entrevista: Ratinho: aquilo na garrafinha é cachaça? Lula: não, é água, mas eu gosto de uma cachaçinha. A gente já bebeu junto lá na sua casa. A melhor rabada que eu já comi. E uma das melhores enrabadas que eu já vi, disse o Felipe. O jornalista Chico Barney do UOL: Ratinho encerrou falando obrigado, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Voto viradíssimo. E voltando também para o Chico Barney: você é encantador, diz Ratinho para Lula. Virou o voto. Será? O ator Zé de Abril: Ratinho vai votar no Lula. Risos. O presidente do PSOL também comentou: é incrível como o Lula fica à vontade numa conversa. Mesmo num programa como o do Ratinho, ele dá uma aula de como um presidente deve se portar, sem perder o bom humor e a ternura. É disso que o Brasil precisa. Alguém que fala a língua do povo no Palácio do Planalto. Lázaro Rosa: Ratinho tá perdidinho. O Lula já tomou conta do programa e o apresentador virou espectador. O cara é fera demais. O deputado federal e candidato a estadual Alexandre Frota também deu seu palpite. Tô assistindo o Ratinho. Lula disse: não vou governar, vou cuidar das pessoas. Me parece que vai ser no primeiro turno. Bolsonaro bateu no teto da bolha do ódio. Ciro perdeu 1 ponto, Simone ficou no 5. E o resto tem que procurar o que fazer. Ajudar o Brasil. E o Alexandre Frota ainda postou uma foto dele assistindo ao programa.
O professor de Sociologia e cientista político Emi Sader. Lula cantou e encantou no Ratinho. A apresentadora e ex-BBB Ana Paula Renault também comentou: Ratinho votando no Lula no primeiro turno, vai vendo. Será? Emily Singer. Lula, até você era mais feliz. Ratinho, eu ganhava mais. Vamos voltar ao novo tweet do Ricardo Noblar. Na maioria das ocasiões, Ratinho chamava Lula de presidente. Justificou-se depois. É o costume. Os bolsonaristas devem estar furiosos com Ratinho.